doutor Sérgio, eu acho que houve, né, você veja que pode ter acontecido. Eu não encontrei o nome da ou a idade da ex-companheira. 20 anos, Alexandre. 20 anos, ex-companheira também. Exatamente. Você veja só, ele volta para a Noruega, né, retorna. Será que esse crime ele estava premeditado? Aí que nós temos que chegar nesse ponto, porque ele pode ter ido para a Noruega e deve ter falado assim, ó, eu encontrei uma pessoa com questões financeiras bem boas e eu vou ficar lá até trazer um resultado positivo. Agora, o que chama atenção, doutor Sérgio, foi esse retorno dele. E o que mais chama atenção, porque ela não abre a boca. Sim. Porque ela está viva. Mas por que ela não fala nada? Está com medo dele? Cadê a proteção à testemunha? Porque ela sabe que se, dependendo do que ela falar, ele é assassino. Aonde está ele? Se nem a polícia sabe onde está ele, como que ela vai saber? Então são situações que ela poderia pegar e falar tudo que ela sabe e ficaria mais fácil para a polícia. Infelizmente no Brasil, o silêncio das vítimas é que dificulta o trabalho da polícia. Também não podemos deixar de levar em consideração que esse crime possa ter sido passional, né, Alexandre? Né? Então, foi. assim, pelo que levantaram até agora, o que ele levantaram... era muito ciumento. Então assim, obviamente, né, pela gravidade ali, pela forma como ocorreu, eu vi as gravações, ele tá de chinelo havaiana, Alexandre. Ele tá ali de bermuda e chinelo havaiana quando ele comete esse crime. Então, em um primeiro momento, né, nós temos essa tendência a pensar que, olha, é um criminoso formado, ele já praticou muitos crimes, mas não. Ele pode ser um criminoso passional que realmente apaixonou-se loucamente por esta menina e ela, vendo ali alguns comportamentos dele, não sabemos, né, se de outra violência psicológica ou até mesmo relacionados à sua personalidade, tentou dar um basta no relacionamento e ele não aceitou. Tudo isso favorece também a tese de passionalidade. Por quê? Porque demonstra que ele já tinha um relacionamento ali há maior tempo do que eu pensava, que ele já tinha vindo ao Brasil, então já conhecia ela. Outra questão também a ser levada em consideração é de que devia ser um rapaz muito inteligente. Deve, né, porque ele está vivo, ser um rapaz muito inteligente, porque ele mora na Romênia, ele está fazendo ainda uma universidade que ele não se formou, mas ele já consegue um trabalho na Noruega. Então tudo isso dá a entender que ele tem um potencial, que é um rapaz inteligente, além de ter uma ótima aparência. Então, realmente pode ter sido uma questão ali passional, dele não aceitar, né? Ou dela até mesmo ter descoberto alguma falcatrua ou alguma situação dele e ele ficar revoltado com essa descoberta, né? Nós não sabemos até o momento, Alexandre, e pode ser que a polícia de Santa Catarina esteja fazendo um trabalho silencioso, já tenha ouvido esta menina, né, os pais dela, e não esteja divulgando, esteja orientando ela ao quê? A parecer que está em silêncio, para a mídia, né, para os jornais, mas que ela esteja colaborando silenciosamente, eu digo, a autoridade policial já tenha entregue ali todos os e-mails, as mensagens, todas as informações necessárias para que a polícia trabalhe, né, com a colaboração de outras autoridades, porque acredito que também a Polícia Federal brasileira nesse momento deve estar agindo, porque nós estamos falando aí de crime que com certeza esse rapaz deve-se ser analisado uma possibilidade dele ter mudado de estado, assim como mesmo de país, né? E aí a nossa autoridade da Polícia Federal passa a ser a competente pela investigação. Então,
talvez as coisas estejam acontecendo, só que nós não estamos sabendo. Pode ser uma forma de atuação da polícia para também deixar ele ali desconcertado, sem saber muito, né, do que a autoridade policial sabe. Essa é uma estratégia bastante interessante, se estiver sendo seguida, Alexandre, pela autoridade policial, que é deixar... porque a pessoa que pratica o crime, querendo ou não, ela alimenta-se também das notícias, do noticiário, do que a imprensa conhece, né, do que a mídia conhece, e a partir do momento que tudo fica muito silencioso e vago, ele pode ter também uma sensação de conforto, de pensar, o negócio não está caminhando, né, está meio emperrado, não estão dando a devida atenção a este caso, e relaxar. E aí é nesse momento que ele relaxa que a autoridade policial vem e efetua a prisão. Doutor Sérgio, nós sabemos que para sair do país, né, pelas fronteiras, né, não é muito difícil. Não. Né? Esse crime foi ocorrido em Balneário Camboriú. Nós temos, lógico, um retrato falado dele, fotografias dele. Não tem como dizer que a polícia não reconheceria ele em qualquer lugar. Né? Nós não sabemos também qual é a força financeira deste jovem. Nós não sabemos se ele roubou a menina, se ele não roubou a menina, se ele também, pela cara dele dá para ver que não é um menino sofredor. Exatamente. Não é um menino de poucas questões financeiras. Talvez esse menino tenha vindo, como ele trabalha com cibersegurança, também ele pode ter vindo escolher vítimas para dar golpes na internet, também, com desvio de quebrando senhas de banco. Sim. Balneário Camboriú, querendo ou não, é considerado uma cidade que só é frequentada por pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto. Talvez ele tenha se relacionado com várias mulheres em Balneário Camboriú até escolher a primeira vítima. Talvez essa menina tenha descoberto a verdade do que ele veio fazer no Brasil. Sim. E acabou também tentando pará-lo. E ele, para não parar, tentou esganá-la, matando também este ex-funcionário da família. Então são várias coisas, mas a primeira fronteira que nós temos próximo a Balneário Camboriú é o estado do Paraná com a Argentina, que é no sudoeste do Paraná, que é em Bernardo de Uruguém, que é a primeira cidade argentina que faz divisa com Barracão e Dionísio Cerqueira. Infelizmente, nessa fronteira, é uma rua que separa a fronteira. Sim. Para você ir de carro, realmente não é só uma rua. Você tem que passar pela aduaneira, pela polícia aduaneira. Mas, a pé, você pode passar para o lado da Argentina. A partir da hora que ele passar para a Argentina, ele já não tem uma relação com o Brasil, e dali ele pode ir para o Paraguai, do Paraguai ele pode... Agora a Interpol entrou na brincadeira, então sim, agora onde ele quer que ele esteja, ele vai ser achado. Sim. Isso é fato. É inevitável. É inevitável. Né? Inevitável. Agora, onde ele está, não sabemos. Por ele trabalhar com o que ele trabalha, se realmente esse for o trabalho dele, sim, ele consegue viver dias e dias na frente de um computador sem precisar sair de casa. Sim, exatamente. Recebendo comida em casa, né? Sim. Tudo. Então basta ele ter um local com um bom computador, que ele desenvolva ali as suas habilidades. Não, e outra coisa, o golpista, né, se for o papel dele dar golpe, ele não precisa nem sair de casa, né? Sim. Ele recebe via Pix, uhum, ele faz as compras via Pix, ele atualiza o poder cibernético dele com equipamentos novos via Pix, via Mercado Livre. Sim.
ele pode fazer vários documentos falsos, porque ele trabalha com a internet. É uma habilidade que ele tem, né? Uma habilidade. Segurança ainda. Então, é um menino que a polícia vai realmente fazer de tudo para alcançá-lo, né? E acredito que a polícia vai alcançar esse jovem, mas acredito que, infelizmente, ele não será condenado da forma que ele deve ser condenado. Porque aqui no Brasil, né, é uma pena. A gente não sabe a pena lá do outro lado onde que ele se encontra. E dependendo de outros tratados, sim, ele também não poderá nem ser extraditado. Essa é uma questão, Alexandre, que as pessoas precisam tomar conhecimento. Primeiro que a extradição, ela não acontece de qualquer país para qualquer país. Não. Precisa existir ali, né, um acordo entre os países, de colaboração e de envio, né, de criminosos da sua nacionalidade. Nós temos requisitos também que eles devem ser observados. Então, hoje nós temos uma das legislações mais acentuadas no sentido de imposição de pena relacionados ao crime de feminicídio. Com a última alteração legal, hoje o crime de feminicídio ele prevê uma pena de 20 a 40 anos. É o crime com maior penalização que nós temos hoje no Código Penal brasileiro. Então, para que uma pessoa seja extraditada, ela deverá cumprir alguns requisitos ali, né? Então, assim, eu acredito que se ele for preso no Brasil, ele terá sim um julgamento e uma imposição de pena alta, né? Só que daí nós teremos que ver essa questão da extradição. Por quê? Eu vou dar alguns exemplos, né? O Brasil jamais vai extraditar um preso para que ele no seu país de origem sofra uma pena de morte, sofra uma pena de trabalhos forçados, sofra uma pena de caráter ali perpétuo. Por quê? Porque nós não temos este tipo de pena no Brasil. Então o Brasil não possibilita que uma pessoa seja extraditada daqui, mesmo sendo nacional de outro país, para que lá possa ser condenada ao cumprimento de uma pena que nós não permitimos aqui no Brasil. Então esse é um primeiro fator. O segundo, se essa penalização também for muito branda, o Brasil pode recusar a extradição, dizendo que o crime praticado aqui foi grave, assim, e ele não poderá cumprir uma pena lá de 5, 6 anos no país de origem. Outra possibilidade, o Brasil também não possibilita a extradição se naquele país, né, o que não é o caso, não é este caso que nós temos aqui, mas digamos que no país existem limitações ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Então nós temos uma sucessão de requisitos. Não pensem que extradição é um procedimento breve, né? Ele passa aqui pelo julgamento de ministros, ele precisa ser analisado, uma grande quantidade de requisitos para ver ali se existe um interesse do Brasil também em extraditar essa pessoa. Porque não podemos esquecer que o crime dele, os crimes praticados por ele, foram todos contra nacionais do Brasil. Então existe um interesse direto do Brasil na punição. Claro, estamos aqui falando ainda de um rapaz que não está condenado, né? Então nós temos que tratá-lo aqui como suspeito. Mesmo que como suspeito... Uma vergonha isso. Isso é uma vergonha. Porque senão nós teremos problemas com direitos humanos. Não, nós não podemos, e até por uma questão de legalidade. Então ele é um suspeito, né? No momento ele está indiciado já, ele já passa ali de meramente uma pessoa que está sendo observada, digamos assim, pela autoridade policial, mas não. Ele já está implicado em inquéritos policiais, então ele é uma pessoa ali apontada como o autor destes crimes. E então, assim, o desmembramento disso, ele causa até uma angústia, né, para a sociedade brasileira, porque em tese nós temos aí um rapaz que está solto, que
depois de ter cometido todas essas barbaridades, digamos assim, ele pode praticar novamente um novo crime, achar que de repente a vida dele já está esgotada, porque de uma coisa ele sabe, dificilmente ele fugirá de uma punição. Então, o que vem pela frente acaba tornando-se mais perigoso até mesmo do que já passou. Não podemos esquecer, né, que existem crianças na rua, mulheres. Então, uma pessoa que já está descontrolada, que ela não tem mais nada a perder, ela pode praticar, sim, outros delitos. Assim como pode estar também totalmente arrependido, ter realmente tido um surto, né, Alexandre? Eu costumo ser muito enfático nisso. No Brasil, quando nós falamos que o crime é de rico, é surto. Nós nunca vemos um pobre que estava em surto, porque daí a justiça recusa. Diz, não, isso aí não pode, né? É a mesma coisa do furto, né? Pobre pratica furto, rico aí está com um problema psiquiátrico, nasceu já com uma tendência a pegar as coisas dos outros. Mas sim, existem situações psiquiátricas em que uma pessoa pode entrar em surto. E aí a nossa legislação, né, tem ali mecanismos para um julgamento justo também desse rapaz. Não podemos, aqui nós estamos trazendo possibilidades, mas pode ser que todas essas nossas possibilidades estejam erradas e exista um fator ali em si que seja determinante para todos esses crimes, e que eu achei interessante que você comentou, Alexandre. Ela ter descoberto algo que seja, assim, um ponto, o tendão de Aquiles ali dele. Vida ou morte. Sabe, de vida ou morte dele. Um crime que ele praticou, uma ação dele, um envolvimento dele, de repente, com uma organização criminosa. É um rapaz ali que mexe, né, com crimes cibernéticos. Crimes cibernéticos, não, desculpa. Segurança cibernética. Então, nós temos que ter um zelo nesse momento. Só que como existem poucas informações, nós temos que trazer também à tona, né, para que a população entenda como é a complexidade de uma investigação. Muitas vezes parece ser simples, né? Sair atrás de um possível autor, prendê-lo, indiciá-lo, julgá-lo, mas não. É muito complexo. Por quê? Porque o principal é nós chegarmos ao motivo do crime, ao porquê o crime ocorreu. E isso, pelo menos a sociedade brasileira até o momento, ainda padece de conhecimento. Doutor Sérgio, infelizmente nós temos, né, um grande problema no Brasil, né, que até Donald Trump está mandando todo mundo embora, né? Sim. Todas as pessoas que estão ilegais no país, ele está mandando embora. Eu acho que no Brasil nós temos que buscar também legalizar mais essa questão de estrangeiros em nosso país. Porque, de uma forma ou outra, né, nós vemos que estrangeiros estão, na verdade, né, muito mais envolvidos em crimes no nosso país do que nós tínhamos antigamente. A facilidade que pessoas de fora estão vindo e cometendo crimes em nosso país é muito maior. Eu acho que antes da educação, da conscientização, da conversa dos pais com os filhos, eu acho que isso faz parte, né? Uma menina de 20 anos, sim, a gente vê a estrutura, né, que era o imóvel lá em Balneário Camboriú, então dá para ver que não era uma menina pobre, né, não era uma menina de classe baixa, era uma classe média para cima. Hoje também, para ter uma casa em Balneário Camboriú, não está barato, né, não está barato. Eu acho que está faltando, né, os pais conversarem mais com seus filhos. Eu acho que começa por aí. Eu acho que a educação está dentro de casa. Não sabemos também, não, a gente não sabe de nada, né? São todo achismo, né? Sim. Como que essa menina conheceu este rapaz? Qual era o envolvimento dela com o rapaz?
Nós também não sabemos se essa menina, se ele estava envolvido em algum crime aqui no Brasil, se essa menina também acabou não se envolvendo, que tem um negócio chamado também de amor bandido, né? Que muitas mulheres gostam de se envolver com criminosos, né? Então nós temos vários detalhes, né, que se a gente levantar um a um de todos esses detalhes, a gente pode ter um crime mais complexo. Pode ser, Alexandre. Nós temos aqui, importante você ter citado isso, e é até bom debater, né, dentro de uma normalidade, porque hoje no Brasil não existe mais normalidade de debate. As pessoas, se elas puderem, elas queriam partir para a agressão já, para fazer o seu ponto de vista prevalecer. Nós realmente estamos com essa questão, né, das deportações de brasileiros que estão vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. Inclusive o governo brasileiro ele já emitiu, né, um pedido de informações para as autoridades norte-americanas relacionadas ao tratamento dado a essas pessoas deportadas, principalmente em voos que chegaram ao Brasil, e os deportados informaram que sofreram torturas. Então, que foram amarrados pelos seus braços, pernas, troncos, né, que foram agredidos violentamente. Então não podemos esquecer que existe sim um acordo entre o Brasil e os principais países, né, de primeiro mundo relacionados ao tratamento humanitário. Não é porque uma pessoa está vivendo ilegalmente no seu país, e isso vale para os Estados Unidos, vale para os países europeus e para o Brasil, que nós vamos tratá-los como, eu não posso nem dizer como bichos, né? Porque o tratamento que pelo menos eu dou para os animais é um tratamento muito próximo, se não igual ao do ser humano. Mas eles não podem, isso não permite por uma pessoa estar aqui vivendo ilegalmente que o Brasil chute essa pessoa, torture, pratique outros crimes, porque aí nós passamos a estar errados. Então até eu me compadeço dessas pessoas, não são criminosos, sabe? Inclusive eu vi muitas pessoas que se dizem patriotas achando, olha, ele tem que apanhar mesmo, tem que se ferrar porque estava lá de forma ilegal, mas não. São pessoas que não foram para os Estados Unidos praticar crimes, que não estão lá tentando prejudicar a economia daquele país. São pessoas que muitas vezes querem sobreviver, que querem estudar em outro país, que querem ter uma vida mais digna, que querendo ou não, são levadas a enfrentarem ali os coiotes que nós temos naquela entrada pelo México, por um sonho americano. Isso é comum, né? A nossa vida é americanizada. Os filmes, as plataformas, o nosso cinema, é tudo americanizado. Então é muito justo que pessoas aí, de repente, que estão vivendo em situação drástica aqui, dramática no Brasil, elas tenham sim um sonho americano, que queiram viver naquele país, que queiram ter os bens que são mostrados nos filmes, nas séries, e isso não tem nada de errado. Obviamente que está errado a forma como elas querem entrar naquele país, que existe sim uma segurança muito maior do que no Brasil, mas eles não são criminosos. Eles praticaram ali uma entrada ilegal, irregular, bastaria que os norte-americanos trouxessem eles, deixassem no Brasil e está tudo certo. Isso faz parte de qualquer nação, né, trabalhar com esse tipo de situação. Isso desde que o mundo é mundo. E não é por acaso que até no Brasil nós temos sim uma lei de imigração. E no Brasil é sim proibido entrar aqui sem ter um visto ou temporário ou de permanência. Né? Hoje, agora nós não temos mais o chamado visto permanente, né? Nós temos um visto de residência que é por prazo indeterminado, modificou o nome, mas a nossa legislação também não permite. Mas as nações, elas estão sujeitas a isso. A outros de outras nações quererem ir para esse país, e está tudo certo. Né? Está tudo certo, você vai pegar, você vai deportar. Essa deportação, ela não exige
decisão judicial, basta que a Polícia Federal, né, do país, ela identifique esta pessoa e esta pessoa não possua um visto para ficar temporariamente ou permanentemente naquele país, que ela poderá sim, por um mero procedimento ali administrativo, em que permite-se também, Alexandre, é bom dizer, deve-se permitir, pelo menos, o contraditório e a ampla defesa. Deve-se permitir. No mundo civilizado, nenhuma decisão pode ser tomada de forma arbitrária, sem você possibilitar que aquela pessoa se defenda. Então esse já é um primeiro divisor de águas. Essas pessoas estão tendo o direito de se defender lá, estão tendo o contraditório, está sendo oportunizado o direito de defesa. Segundo, são brasileiros, são como nós. Não foram lá praticar homicídio, não estão traficando. A maioria deles faz o que o norte-americano não gosta de fazer. Limpar chão, ser pedreiro, né? Limpar piscina. Então, eu gostaria de ver o norte-americano, sinceramente, deportar todos os estrangeiros de lá. E aí eu quero ver se eles vão conseguir fazer esse serviço, que é o serviço sujo de países de primeiro mundo, que eles colocam, geralmente, estrangeiros. Porque se eles fossem tão patriotas assim também, eles pegariam uma pessoa, registrariam e pagariam em dólar o que elas têm que receber. Mas para eles é muito mais fácil contratar um brasileiro a preço de banana, obviamente para eles. Porque para nós o dólar está quase em 6. Então, veja, essa questão de deportação ela deve ser muito bem analisada para ver se ela seguiu trâmites legais e os Estados Unidos saber que aqui não tem mais silvícola, não, nós temos uma sociedade organizada e não vamos permitir que eles atuem da forma como eles bem quiserem, tratando o brasileiro como um animal selvagem, né, batendo, subjugando, porque aqui eu lamento muito essas pessoas que ficam defendendo e lambendo as botas de norte-americano, porque eu não sou assim. Eu sou brasileiro e como patriota, mas patriota legítimo, eu defendo essas pessoas. Não são bandidos, são seres humanos que estão buscando uma oportunidade na vida. Erraram, mas devem pagar na medida do que erraram, com humanidade, com dignidade e dentro de um parâmetro de legalidade. Então, independentemente do presidente, do viés político daquele país, eles têm que respeitar o Brasil. Inclusive quando dizem, né, conforme a última declaração, de que eles não precisam do Brasil. É bom que se diga para os mais desavisados que, dentre as 193 nações que são numeradas no mundo, o Brasil hoje é a 9ª economia do mundo. Então todos os países necessitam do Brasil. Estados Unidos, China, as potências europeias, né, Alemanha, Itália, Reino Unido, todo mundo depende do Brasil. Eu quero ver se nós pararmos aqui de exportar o nosso produto agrícola, exportar aqui a nossa matéria-prima, ver se esses países conseguem sobreviver sem a gente. Então, um pouco menos para eles, né, mais respeito ao cidadão brasileiro, que também não estão com essa bola toda. Doutor Sérgio, nós vemos, né, que os noticiários, né, estão falando, o senhor falou agora sobre não enaltecer, não engrandecer e não endeusar o povo americano. Hoje, infelizmente, nós temos um presidente recém-empossado nos Estados Unidos, no qual ele, por muitos aqui no Brasil, ele é visto como a solução do nosso país, né? Eu também acredito, né, que nós temos a nossa soberania. Exatamente, Alexandre. Muitas ameaças têm vindo não só do novo presidente dos Estados Unidos, como falas que têm diminuído o nosso país. Nosso país, e tem sido aplaudida essas falas do novo presidente dos Estados Unidos, diminuindo o nosso país, e muitas pessoas têm aplaudido essas falas humilhantes do presidente americano para o Brasil. Lembrando que o Brasil, hoje, né,
é o segundo maior exportador do planeta Terra do agronegócio. Ele só perde para os Estados Unidos, né? Lembrando que os Estados Unidos ele tem 350 milhões de habitantes e o Brasil está chegando nos seus 250 milhões. Né? O Brasil não é pequeno, o Brasil é grande. Só que o Brasil nunca foi e nunca chegou perto por ser uma potência internacional econômica. Primeiro, porque o desenvolvimento do nosso país sempre foi muito devagar. E outra coisa, o Brasil também é um bebê perto dos Estados Unidos. Exatamente. Já começa por aí. Então, são poucos anos de história. Né? Agora, eu acho e tenho certeza que a partir da hora que o cidadão brasileiro, ele não se preocupar tanto com o governo vizinho e se preocupar mais com o seu filho dentro de casa, porque eu vejo o seguinte, tem pessoas, porque o Donald Trump, ele vai prender o Alexandre de Moraes. Enquanto você está fazendo esse comentário, talvez o seu filho, talvez a sua filha, esteja abandonado por você, ou distante dos seus olhos, que estão ocupados em enxergar um presidente desvairado de um governo americano que ele criou o governo Marvel. Eu peguei e fiz essa colocação do governo Marvel, que é o governo dos super-heróis, né? Que lá ele tem Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone pode fazer vários personagens, como Rocky Balboa, Rambo, né? Ele pode ir para a selva. Sim. Esse é o governo, né, de Donald Trump. Donald Trump que já começou a enfiar o pé pelas mãos contra o próprio país que ele governa. Quando a partir das vésperas da sua posse, ele lançou a sua criptomoeda e a criptomoeda da sua esposa, Melania, criou a Trump Coins e a Melania Coins. E proibiu o Banco Central americano de lançar a própria moeda dos Estados Unidos. Então você veja que o seu primeiro ato, né, que chama a atenção, ele deixa de fazer pelos Estados Unidos por fazer por ele e por sua mulher. Ele vem falar em renomear o Golfo do México. Ele vem ameaçar Vladimir Putin, que está com uma bomba atômica apontada para o mundo. E daí ele foi ameaçar Vladimir Putin, e Vladimir Putin falou o seguinte: você está acostumado a falar com as pessoas olhando para baixo. Só que comigo você tem que olhar para a mesma direção, ou senão inclinar um pouco sua cabeça para cima. Porque eu sou tão forte ou mais que você. E nessa brincadeira, o Jing Jalpung lá, o cara da Coreia do Norte, sim, que é um outro alucinado, Mas por que eu estou falando tudo isso? Né, também, o outro alucinado que bateu de frente com o Donald Trump. Mas por que eu estou falando tudo isso? Nós estamos preocupados em enaltecer a nação vizinha e não enaltecer a nossa própria casa. E quando eu falo isso, é que nós estamos preocupados no dia a dia com a vida dos outros. Talvez através do seu smartphone, stalkeando a vida de pessoas pela internet para saber o que a pessoa fez no final de semana, para saber o que a pessoa comeu, postou nas redes sociais no final de semana, o que ela comeu, se ela foi para a praia, se ela andou de lancha, se ela andou de barco, se ela foi pescar, se ela foi na areia da praia, se ela foi correr. E daí você não está preocupado com o que está ocorrendo dentro da sua casa.
Talvez se você parasse de se preocupar em ter conteúdos alheios, né? Você poderia estar, às vezes, ensinando a sua família, seus filhos, protegendo-os, em vez de ficar olhando e fofocando a vida dos outros. Eu acho que o que aconteceu com essa menina, Dr. Sérgio, lá em Balneário Camboriú, infelizmente a vítima foi um terceiro, que não tinha nada a ver com o tal do relacionamento. Exatamente. A casa que foi botada a fogo não tinha nada a ver com a menina, porque essa menina com 20 anos, ela não comprou essa casa. Não. Essa menina com 20 anos, então ela colocou em risco a vida de uma família Inteira, né, Alexandre? inteira, Inteira. deu prejuízos a esta família, por talvez uma falta de conselho de um pai, de uma mãe, que nós não sabemos aonde estavam no momento que eles deveriam estar sentados com esta menina, aconselhando a filha. Muitos pais ainda acham um tabu conversar com seus filhos em relação a sexo. Eu acho que não tem mais que ter esse tabu. Você tem que chegar ali e falar o seguinte: você tem 14 anos, você está em idade já de gestar uma criança, ou também você está na idade de Começar a aflorar ali, começar a aflorar. sexual mesmo, Então né, você Alexandre? veja só, eu acho que nesse momento, uma menina de 20 anos de idade, ela acabou se metendo numa enrascada por falta de orientação. Por falta de orientação. Hoje o que acontece, doutor Sérgio? Qual que é a primeira coisa que eu falaria para os meus filhos? Para minha mulher, falaria para um amigo. Eu falo o seguinte: quando você conhecer uma pessoa, hoje você tem algo chamado Google, né? Sim. Você pode simplesmente digitar Google. Não digita Instagram. Eu vou te dizer o seguinte: a foto eu coloco a que eu quero, o conteúdo eu coloco o que eu quero, eu posto o que eu quero, e daí sou eu que comando. Sim. Então, o que você tem que fazer? Tentar saber um pouco mais sobre essa pessoa, né? Agora, será que esses pais sabiam do relacionamento dela com esse jovem? O que eu... obviamente nós estamos falando... Ela era moradora de Balneário ou ela era veranista em Balneário? Não, moradora. Moradora. É. Pelo que foi passado ali por informações, eles sabiam. Tanto é que ele, né, repito, informações ali jornalísticas. Supostamente que ele dormia na casa dela e dormia na casa de parentes dela também. Então eles acolheram esse rapaz ali de uma forma assim... como se fosse um membro da família. Como se fosse um membro da família. Primeiramente eu quero te parabenizar, porque essa metáfora que você fez ali com o cenário político e o cenário do interior das casas eu achei perfeita. Perfeita. Não tinha ouvido ainda um comparativo a respeito disso. Eu achei fantástico o que você falou. Para se mudar um país, primeiro você cuida do seu jardim. E aí você cuida do jardim da sua rua. E aí do seu bairro, da sua cidade, do seu estado. E por aí vai. Então você foi perfeito, cirúrgico nessa colocação sua. Cirúrgico. Então assim, hoje, né, eu não gosto muito de saudosismo. Porque cada época tem as suas particularidades. Nós temos aí costumes, enfim, tradições. Mas, Alexandre, está se dando uma liberdade para crianças e adolescentes que é preocupante. Então, assim, antigamente, não chegava um maluco de qualquer país, entrava na casa e começava a dormir lá com o sogro. Não. Alexandre, vou te dizer um negócio. Eu tinha 16 anos, eu gostava de uma menina,
os 3, 4 primeiros meses eu ia na casa dela, na frente da casa, Sim. sentava do outro lado da rua, onde eu sentava, ela levantava e sentava do outro lado. Isso é o normal. Não, eu sentava do lado da rua e ficava quieto. E ela ia fazer as coisas, ia tomar um café, você ficava ali. No outro dia voltava. Então, assim, para dar um beijo numa pessoa poderia demorar meses ou anos. Já começava nisso. Gente, essa história de levar jovem para dormir dentro da tua casa, sabe? É onde é um respeito ali, teu pai, tua mãe. Os pais estão no celular com certeza, eles já estão pensando em besteira, estão brigando por causa de política que não chegou a lugar nenhum. Até hoje eu não vi ninguém, né, que está nessa briga de direita e esquerda chegar a lugar algum positivo para si, para sua família. Então, tá uma inversão de valores que isso está preocupante. O ser humano tem gente aí louca, alucinada, óbvio. Nós temos que ter um compadecimento, conhecer, né, dos fatos, para não ser ignorantes, entender um pouco do que o mundo nos apresenta, mas você não tem que ficar maluco pela guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Você tem um monte de questões aí pessoais, né, da tua família, do teu filho, do teu trabalho, da tua saúde psíquica, porque eu tenho visto muitas pessoas entrar uma neurotização, brigando, né? Eu já vi 2 brigando dentro de uma academia, porque um queria dizer que a Rússia tem um armamento nuclear melhor ou pior do que os Estados Unidos, e o outro dizendo que não. Onde é que chega esse tipo de conversa? Lugar nenhum. Como se fosse vantagem alguma, né? E se for um tem mais ou tem outro, gente, qualquer tipo de armamento hoje que um desses aí, ou Coreia do Norte, né, ou outros países que nós sabemos aí que tem bomba nuclear, acabou. É game over para todo mundo. Né? Então, não é para se ficar debatendo isso, porque não vai chegar a lugar algum. E aí o que acontece? Obviamente, né? Outra questão que eu tenho a te dizer, Alexandre, e não estou puxando aqui para nenhuma pauta, porque eu trato o ser humano de uma forma igual, e eu acho que a pauta tem que ser sempre humanitária em geral. Mas é um garoto que tem a cara de modelo, é loirinho, olho claro, né? Alto, bonito, mas será que se fosse lá um asiático, um africano, a família teria assim já deixado, dorme em casa, faz o que quiser? Então, o que eu estou dizendo aqui não é para puxar questões aí já relacionadas a racismo, religião, enfim. Mas cuidado com essas aparências do que estão vendendo hoje, né? Que hoje em dia tem gente que acredita que a outra, porque é bonita, ela é do bem, não pode fazer mal algum, não pode cometer um crime, e é aí que se esconde o pior. Porque se você fizer uma investigação dos maiores aí criminosos, psicopatas que já existiram, eles eram pessoas ou bem apessoadas ou que tinham um comportamento social absurdamente positivo. Aquele senhor que teve filho com as suas filhas e com as suas netas durante décadas na Inglaterra, dentro do porão da sua casa, ele era o homem mais admirado da comunidade, Alexandre. Ele ajudava a igreja, ele ajudava as pessoas, qualquer tipo de festividade que tinha na cidade, ele era o primeiro a prestar um auxílio. Então nós temos que ter um cuidado, e eu falo isso, é uma revolução agora da estética. Então, tudo que é esteticamente bonito, nós não podemos nos esquecer também que cada época tem a sua estética bonita. Assim como hoje, Alexandre, é muito bonito ser magro, né? As pessoas são muito magérrimas. Há séculos, esta magreza significava pobreza, porque significava que a pessoa não tinha boas condições para comer bem, para descansar, porque ela comia mal e era trabalhadora, por isso que era magra. Então entendam, a estética ela muda conforme a tradição, conforme aquele perfil social. Mas hoje nós estamos nessa, né? De que a pessoa olha ali uma foto, vê que a outra é bonita, mas não vê o interior. E a beleza realmente, muitos não acreditam ainda, mas ela se traduz no seu comportamento, na forma como você trata a sua família, na forma como você trata a pessoa ali que não tem mesmo a condição financeira que você, mas que merece o mesmo respeito, a mesma educação da sua parte. Então, o que o Alexandre falou aqui deveria virar um lema. Cuide da sua casa. Depois que você aprender a ser um bom administrador do seu lar, venha dar opinião fora. Cuide da sua vida, né? Cuide da sua vida.
né? É que no caso aí ele tem que cuidar da vida da filha. Porque eu não tenho filho ainda, né, Alexandre? Mas me dizem, né, que quando você tem um filho, tudo que você tem ali relacionado ao seu bem-estar, à tua visão de mundo, de futuro, torna-se a visão do seu filho, né? Então, claro, não queremos aqui colocar a culpa nos pais por um comportamento de um terceiro, mas talvez se tivesse tido a atenção necessária, esse menino não tivesse a folga que teve. Porque vir de outro país, já começa a dormir na casa, fica ali, já pega e integra esse rapaz em poucos meses, isso não existe, Alexandre. Não. Sabe, isso não existe, né? Então vamos voltar um pouco, vamos regredir positivamente, digamos assim, para a época que você tinha aqui na casa e que o camarada tremia para falar com o pai da menina. Uhum. Ele tremia durante meses, não sabia, o cara chegava, começava a suar, né, dava um revertério nele de estar na frente do pai. Hoje o malandro chega lá, tira a camisa e bota o pé para cima no sofá, Alexandre. Isso mesmo. Porra, então, sabe, eu costumo dizer, liberdade absoluta não existe em lugar algum. Se eu quiser fazer tudo o que eu bem entender aqui, Alexandre, nós dois aqui já não vai dar certo. Não. Porque precisa ter um limite, precisa ter um respeito, sabe? Então a sociedade, ela precisa entender que as coisas não têm que ser muito rápidas. Você não precisa conhecer uma pessoa hoje, daqui um mês levar na tua casa, daqui 5 meses casar. É óbvio, todo mundo já fez algum tipo de equívoco desse sentido. Mas não custa você alertar. E pais, tem que ter um controle sim de internet, enquanto não for maior de idade. Porque criança e adolescente, eles estão demonstrando que eles não têm condições de autodeterminar-se conforme um conhecimento, né, conforme uma experiência. Não podemos esquecer outra coisa, Alexandre. Antigamente, 13, 14 anos, a pessoa estava trabalhando já. O rapaz já estava trazendo sustento, ajudando a família. Meu pai tem carteira assinada com 14 anos, Alexandre. Por isso que ele se aposentou com 58. Hoje, um piá aí de... Piá não, né? Um homem de 21 anos, muitas vezes nunca trabalhou na vida. Então vejam a diferença de perspectiva. Porque aquele lá atrás, que tem que acordar às 6 da manhã, pegar um ônibus, ir para o trabalho à noite, ir para um supletivo, ir para um colégio, em 10 anos, o que ele adquire de entendimento de mundo, de sociedade, é muito maior do que qualquer pessoa pode adquirir estudando, em faculdade e em casa mexendo no computador ou no smartphone. Com certeza. Doutor Sérgio, são 9 horas e 39 minutos. O tempo passa, hein? Passou. A conversa tá boa, tá interessante, né? Conversa tá educativa, né, Alexandre? A conversa tá educativa. Nesses seus são quase 20 anos de... A advocacia eu estou advogando desde 2007, Alexandre. Então já são 18 anos. Vou completar em maio agora que eu fui lá e prestei meu compromisso perante a OAB do Paraná. Vamos supor, nessa sua caminhada, né? Eu não sei se o senhor já defendeu algum crime que envolvesse jovens. Muitos. Eu defendi muitas pessoas que cometeram crimes jovens, na verdade. Em algum desses momentos, você perguntou para esses jovens que acabaram cometendo esses crimes por que eles cometeram os crimes? Todos eles, Alexandre. E quais eram as respostas? Em todos eles. Eu até te digo, né? Eu não costumo fazer... tornar a publicidade dos meus casos, é uma forma minha de agir, não critico. Está certíssimo. Né, eu não critico quem faz, mas, enfim, eu atuei num caso, não vou citar nomes pessoais, né? Com certeza. Mas defendi pessoas relacionadas a crimes de ódio, né? Que são aqueles situações aí que envolveram, digamos, o taxativo, que né? Eu não gosto muito dessas denominações também, mas crimes entre skinheads e punks. Então, para quem não conhece, esse aí é pesado. Existe uma rivalidade muito grande que foi criada ali, né, por grupos extremistas de pessoas brancos, tá? Brancos que têm uma vertente ali muito propícia ao nazismo mesmo, né? Então trazem ali essa questão de predominância branca, né, da pessoa de olhos claros,
que raspam o cabelo, e aí criaram esse grupo Skinheads que acabou se alastrando pelo mundo inteiro. Existem muitas páginas na internet, é importante que você saiba que divulgar, né, ou propalar qualquer tipo de notícia, imagem ou publicidade de fatos relacionados a esse grupo é crime no Brasil, tá? Está na lei do crime de racismo. E aí nós temos o seguinte, esses grupos acabam entrando em conflito, por quê? Porque o outro grupo admite pessoas que são homossexuais, que tem ali gênero, digamos, diferente, que são de cores diferentes, negros são muito atingidos também. Enfim, esses rapazes, quando se encontram, eles têm ali locais próprios que são visitados pelos grupos em si, e que eles não se misturam, mas que os dias de sair à noite, digamos, Curitiba, eu costumo dizer isso, Alexandre, parece uma cidade grande, mas ela é pequena. Ela é grande, expandida, né? Mas as pessoas, digamos assim, o pessoal que é de classe média, classe alta, eles frequentam o mesmo ambiente, é uma cidade pequena. Parece que Curitiba, para cada classe social, é uma cidade pequena onde todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem foi casado com quem separou, quem é corno de quem, enfim. É uma sociedade pequena, diante do grupo social ao qual você pertence. Mas aqui em Curitiba se resume ao quê? O pessoal vai para o centro cívico, Largo da Ordem, e na saída desses locais eles acabam se encontrando com droga na cabeça, bebida, enfim. E aí esses rapazes entram em conflito, né, por uma ideologia que depois, quando eles estão mais velhos, né, Alexandre, muitos deles acabam sendo condenados, afastados das famílias, praticando crimes. Todos eles me disseram a mesma coisa. Eu não tenho uma explicação racional do porquê eu fiz aquilo. Eu acabei ingressando porque, geralmente, estes grupos, eles costumam recrutar pessoas que sofrem algum tipo de limitação, afastamento social, a pessoa não tem ali muitos amigos, né? É um pouco mais introvertida, e aí quando ela encontra um grupo que a aceita, baste que ela também aceite as regras desse grupo, para ter um local onde ela se sente ali admirada, amada, ainda que seja entre aspas, tá? Porque eu já digo que quando você faz parte de um grupo, basta você praticar um crime para você ver todos os demais saírem fora, te acusarem e jogar nas tuas costas ainda por cima. Então, de todos eles, Alexandre, respondendo a sua indagação, me falaram que não sabem o porquê praticaram, mas que ingressaram naquilo para poder criar uma identidade social, para poder fazer parte de um grupo, para poder sentir-se inserido em uma, sabe, uma classe. Numa sociedade hipócrita e uma sociedade falsa. Falsa em princípios, em valores. Tudo que eles defendem ali é no momento da bagunça, mas na hora do pega para capar mesmo, e aí não sobra um. Aí é um acusando o outro. E isso também não deixa de ser uma fragilidade. Não podemos esquecer, né, que tem alguns pais e mães aí também que são de famílias muito humildes. Então a pessoa sai de casa cedo e volta à noite do trabalho. Então acaba ficando complicado também cuidar do filho, né? Nós temos que ter esse entendimento para não julgar a todos como se todos tivessem uma vida ali bastante fácil, e não é fácil. Mas ter uma atenção à sua casa, o pouco que você puder estar perto do seu filho, da sua filha, você ter essa compreensão de que ela precisa de instruções, precisa da sua experiência de vida e precisa sim de limite, de fiscalização, Alexandre. Porque enquanto alguém viver na sua casa, comer debaixo do seu teto, né, e viver ali na sua moradia gratuitamente, tem que te prestar contas. Aqui nós não estamos falando em bater, em tortura, em nada disso. Nós estamos falando em prestar contas. Então, um adolescente que vive de graça na casa dos pais, não paga. O pai paga ainda para estudar, que está caríssimo. Ele tem que demonstrar, sim, o que ele está fazendo na internet, com quem ele está falando, aonde está indo, da onde está voltando, ter horário para cumprir e tarefas.
Esse negócio de liberdade absoluta, aí, claro, cada um tem a sua opinião e a sua liberdade de educação. Mas, para mim, é o que vem causando tanta problemática. Eu até te digo, Alexandre, é um tema pesado, mas sabendo dosar, nós podemos um dia falar muito do estupro virtual, que tem acontecido, Alexandre, de uma forma absurda, e que o nosso STF já considerou, sim, que é um crime como praticado fisicamente. Então, hoje nós temos, sim, o crime contra a dignidade sexual de uma pessoa, que é o estupro ocorrido virtualmente. Virtualmente. Que tem as mesmas penas do crime praticado fisicamente naquele local e que vem causando uma problemática nas famílias brasileiras, assim, de uma ordem absurda, Alexandre. Doutor Sérgio, nós temos aí 13 minutos, não menos, uns 10 minutos até o final do programa. Nesses 10 minutos, eu queria falar um pouco sobre esse estupro virtual. Né? Podemos deixar até esse tema para o programa que vem, que é um assunto que interfere muito na vida das pessoas, porque ele é muito mais psicológico, porque ele não tem o abuso carnal. Sim. Olha só em que situação nós chegamos. Hoje o estupro carnal, né, ele vem também da parte emocional muito grande. Agora, o virtual, ele é pior. Porque além do psicológico, que é 100%, você imagine, para você pegar e assediar uma mulher até chegar nesse ponto, se imagine por quanto que essa mulher não sofreu, né, doutor? Demais, Alexandre. E hoje tem um costume muito grande o tal de envio nudes, né? Isso aí se tornou um negócio. Ainda tem gente que faz isso? Tem, o pessoal acredita na bondade da outra pessoa, né? Acredita em coelhinho da Páscoa, e aí o seguinte, expõe o próprio corpo numa fotografia e envia para outra. Eu ainda não consegui entender muito qual é o critério para uma pessoa fazer isso, mas existe. E aí o que acontece? Essas meninas, geralmente, mas tem meninos também. Tá? Eu estou te falando que a maior parte das vítimas são meninas. Elas estão o quê? Tornando-se escravas sexuais virtuais, Alexandre. Para não caírem nas redes sociais, para não caírem. Exatamente. O que acontece? Vai aparecer lá um menino bonitinho, romeno, né? Loirinho, olho claro, ou moreninho, rico, comendo em bons restaurantes, é tudo uma farsa ali, obviamente. Essa menina começa a conversar e começa em namoro. Obviamente que o estelionatário ele tem um jeito diferenciado de lidar com pessoas. Ele vai conduzir esta pessoa a sentir-se amada, respeitada, ouvida, porque muitas vezes ela... E tem isso também, né, Alexandre? Não podemos culpar só os pais. Não. O adolescente, ele é revoltado por si. E ele é revoltado geralmente quando tem tudo, porque quem não tem nada não tem nem tempo para ser revoltado. Então é o camarada lá que tem tudo, tem colégio, tem comida, tem vestuário, esse é o que se revolta. E aí ele não conta para o pai e para a mãe as situações que ele tem passado, até mesmo das transformações do corpo, porque é um critério também biológico, Alexandre. Começa a produzir mais hormônios, a pessoa começa a acordar, digamos assim, para uma vida sexual ativa. E aí ela acaba entrando nesse universo, é conduzida por este rapaz que já faz parte, ou ele pode ser sozinho ou fazer parte já de um grupo também, de criminosos ali, que podem ser menores e podem ter maiores. Eu vi vários grupos criminosos que têm ambos, menores e maiores. Eles chegam até um momento que eles começam a praticar o chamado sexo virtual. Então ambas as pessoas ali, cada uma do seu lado fica nu, um diz o que está fazendo, tocando, lidam até mesmo com objetos comprados em sex shop, e tudo ali diante de uma câmera. E o criminoso está aqui, ele está gravando tudo aquilo. Né? E muitas mostram o seu rosto, enfim, até ali já passou todos os dados de idade, nome, amizades, colégio onde estuda. O criminoso, tendo acesso a esse vídeo, ele vai dizer o seguinte: agora você é minha escrava.
E já caiu daí na chantagem. Já caiu na chantagem. Então é o seguinte, agora eu vou te conduzir, porque senão eu vou mandar hoje pro teu pai, que é o José, que trabalha em tal lugar, para tua mãe, e eu vou publicar no grupo do colégio. E aí essa pessoa acaba caindo nessa armadilha, Alexandre, que enlouquece uma pessoa. Doutor Sérgio, eu estive vendo uma matéria essa semana, até nós vamos trazer isso semana que vem, onde uma delegada recebeu uma mensagem de 5 mulheres obesas numa foto. Em sequência, ela recebeu a foto dessas 5 mesmas mulheres, a mesma foto, só que elas sem roupa. Uhum. Aí ele pegou e mandou uma foto da delegada com roupa. E mandou uma foto da delegada sem roupa. E falou assim, e a próxima vai ser você. Ele ameaçou uma delegada. Olha só, olha o nível que você chega. O que aconteceu? Hoje, você não precisa mais tirar foto para mandar uma nudes. A inteligência artificial tira eu ia te falar roupa. Isso, agora ela tira a roupa, né? Ela tira a roupa. Então, doutor Sérgio, vamos trazer essa matéria. Vamos, semana que vem. Estamos chegando ao final do programa. Só tenho a lhe agradecer mais uma vez por essa semana, por essa matéria maravilhosa que o senhor trouxe do Romeno, e só agradecer a você, a todos os ouvintes que estiveram conectados conosco. Eu que te agradeço, Alexandre, foi uma honra participar de mais um programa Crimes em Aberto, né, que nós temos trabalhado de uma forma muito responsável, sempre para trazer a informação com muita decência, com muito respeito ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, porque agora, além de rádio, nós temos uma televisão também, e te parabenizar mais uma vez. Hoje, assim como sempre, né, Alexandre, as suas intervenções aqui são importantíssimas, é interessante para o programa nós termos aqui esse bate-papo, porque acrescenta muito ao conteúdo, mas hoje, particularmente, você foi cirúrgico na sua colocação. Assim, lhe parabenizo muito mesmo.